meus consagrados. Hoje estamos mais uma vez aqui. Claro que você tá assustado, né? Porque quem começa sempre é ele, o Léo. Mas hoje nós estamos começando por quê? Porque nós estamos no mês de março e nós estamos aqui para falar sobre mulheres 40 a mais. Nossa, é muito assunto, talvez um podcast não adiante. De repente a gente faria até uma série. E hoje nós estamos cheios de convidados. Uma doutora maravilhosa está aqui para ser entrevistada. Porque é mente, corpo, é tudo junto. Mas eu já vou passar para ele, porque ele já tá me olhando e eu já tô incomodada. Entende? Eu já tô incomodada, então eu já vou deixar, passar a bola para ele. Saquei. Que isso, Deise Costa? Você bombou demais. Sério? Apresentou. Uai, quem sou eu na fila Eu não sou jornalista, né, querido? Não, meu mas amor, você fala bem. Deise Costa aqui, como você já sabe, neuropsicanalista, psicanalista, CEO da Eixo Mental. Tudo bem, Deise? Como é que você está? Olha como que ele faz diferente. Eu não ia perguntar, tá vendo? Eu já fui direto. Deise Costa aqui com a gente. Como ela muito bem colocou, saúde da mulher 40 a mais. E quando a gente fala de saúde, é saúde integral, né, Deise? Integral. Porque a Eixo Mental, ela se preocupa com o corpo, com a mente, com o espírito. É tudo conectado. Tudo conectado. E aí a gente trouxe Deise Costa aqui, ao lado dela, minha amiga Sabrina, que está de volta. Seja bem-vinda, Sabrina. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui de volta com vocês. A gente também, sinta-se em casa porque você é de casa. É. E aí, esse grupo vai falar sobre a saúde emocional, a saúde mental, porque vocês recebem muitas pacientes desse público. Só que para falar da saúde física e dessas mudanças, a gente vai conversar com uma profissional de primeira, porque ela também faz esse trabalho com esse grupo. Doutora Yara, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Feliz de estar aqui com você. A gente está muito feliz em te receber, doutora, porque a gente acompanha o seu trabalho nas redes sociais. Você fala muito sobre esse assunto nas redes sociais, né, doutora? Sim, é meu maior foco. Você gosta, você se identifica. Como que começou nessa área, né? Eu queria perguntar isso mesmo uma vez. Como que você entrou nessa Mas você área? é nova e fica se envolvendo com as mulheres 40 a mais. Eu falei assim, gente, por que ela se interessou 40 a mais antes de fazer 40? Porque também, por que 40 a mais não pode ser nova? Exatamente. É nessa reflexão. Não foi isso. Não, mas é essa discussão. Ele tá hoje querendo Hoje eu vi. me deixar de saia curta. Doutora Yara, Mas esse é debate. exatamente isso que eu penso. Pra mim, na verdade, eu comecei na minha área, na medicina integrativa, que eu atuo atualmente, em 2020, quando eu mudei a minha própria vida, né? Saí de obesidade. Gente, então... ela foi obesa. Já fui bem acima do peso. Já fui bem acima do peso. Então, foi quando eu procurei uma médica pra cuidar de mim, que aí eu me interessei por tudo isso. Agora, o lance das 40 a mais foi porque as mulheres hoje envelhecem muito mais do que antigamente, né? É mesmo? Você Não é o contrário? Não, envelhecer que eu digo assim, hoje a gente vive muito mais tempo. tá. Né? Nesse sentido que eu quis Entendi. dizer, né? Então, na época dos nossos avós, menopausa, nem todas chegavam, nem todas as vezes eram atentas a isso. Hoje não, uma mulher de 60 anos, pra mim, uma mulher super jovem, né? Sim. Então, pra mim, eu vejo uma mulher de 40 anos como os novos 30. Uma mulher que agora ela tem de diferente dos 30, que ela tem um amadurecimento. Que a mulher de 20, 30 ainda não tem todo aquele amadurecimento pessoal, profissional, familiar, conjugal. É verdade. E aí essa mulher de 40, do nada, ela se depara com o maior impasse da vida dela. Ela não está mais com 30 anos do ponto físico, até mesmo do ponto, pode ser às vezes alguns ajustes emocionais, bioquímicos. Então, olhar esse público para mim é o público que eu mais posso transformar, né? Então, por isso que criou poder acompanhar essa paciente desde aquele início da transformação e até o longo da vida dela. Vocês têm dificuldade de falar a idade de vocês? Porque assim, gente, eu não tô muito no meu lugar de fala aqui. Eu vou ficar caladinho, mas quero mais ouvir vocês. Mas Vocês têm você dificuldade- tem mãe, não tem? Não tenho, com Você certeza. tem irmã, se não me engano? Que isso, gente? Mas eu que tô coagindo. Madrinha Eu estou também. coagindo. Quem que tá coagindo agora? mulheres nessa Vocês têm problema? Tem de falar a sua idade, essas coisas? Olha, eu já tive, tá? Eu já tive, principalmente quando eu fiz 38. Aí eu queria ficar no 38. Ele tá rindo ali nos bastidores. Porque eu fiquei alguns anos no 38, entendeu? 5 com 35. Olha só, gente. É impressionante. Muito bom. Ele tava me observando. Sabrina, e você? Tem medo de falar de idade? Não,
nunca tive problema com relação É à porque idade. tu não fez 40. É porque eu tenho 35, né? Com carinha de Vitoriana, 25. a senhora também é desencanada com idade? Fala a idade? Total, 34. É isso daí, gente. Hoje a gente pode falar com muita naturalidade, E porque... eu tenho... Ah, não, você já sabe. Não, mas o Ela não público dá quer pra falar saber. da minha médica, então ela já veio no meu prontuário. Você também não posso nem... Cleiton, quantos anos eu tenho, Cleiton? Cuidado. Cuidado. Isso daí é uma pegadinha. Não responda. Não responda. Responda. Não responda. Eu queria entender um pouco sobre essa pressão que existe em cima da mulher 40 mais. Você introduziu muito bem, falando de que existem muitas responsabilidades que a mulher ela entende que é prioridade na vida dela ali nos 30. De repente ela quer fazer algumas coisas aos 40 e de repente ela percebe que o corpo passa por algumas transformações, que a mente também tem outras preocupações e são outras pressões e que a própria sociedade também impõe sobre ela. E a gente conversou aqui nos bastidores, né? Sobre o filme que até foi pro Oscar, na pessoa da Demi Moore, que é a Gente, Substância. a Substância. Você assistiu, não foi, Eu Daisy? assisti, Eu acompanhei as inclusive, resenhas só, não cheguei a ver. Mas é justamente esse problema, né, da mulher, né? Exatamente. Por quê? Porque ela chegou no auge, né? O filme mostra que ela chega no auge da carreira dela e ela trabalha numa agência. E ela é jornalista e ela trabalha também com moda. Só que ela chegou a uma idade, chega uma menina nova e tira ela do cargo e ela tá no banheiro e escuta o chefe dela. Porque ela já não tem colágeno, né? Ela já passou a época dela. E aí aquilo mexe tanto com ela e o filme pega essa fase que ela tem um choque emocional quando escuta ele falar nas costas dela. Porque quando ele foi falar com ela a primeira vez, era assim: você já contribuiu o suficiente, tá na hora de você descansar e tal. Mas quando ela escuta ele no banheiro, dizendo que já passou da época, que ninguém mais tem tesão quando ela passa, umas coisas assim. Muito pesado, foi bem né? pesado mesmo. E aí ela se sujeita a um experimento que é proibido e mostra toda a proibição. Como Na sociedade distópica do filme, do né? filme, na sociedade do filme. E aí ela se submete a trocar de pele, de tudo. E aí é como se ela deixasse o corpo velho de dia dentro do banheiro e saísse com um corpo novo. E aí é incrível, porque tudo aquilo que a menina de 20 anos tem aparece muito evidente. E aí depois vem a prerrogativa, as críticas, né, que aconteceu isso tudo, porque quem ganhou o Oscar foi a menina Uma mais menina nova jovem. e ela passou anos para ganhar. É justamente sobre isso, né? A Demi Moore, ela ganha no Globo de Ouro e ela faz um discurso nessa linha, né? De valor, de falar, poxa, eu tô há tanto tempo, né, como atriz, olha, né, agora eu consegui ganhar o meu primeiro... o Globo de Ouro. E no Oscar ela perde pra uma menina mais jovem. Foi tipo um negócio assim... De um filme que, né, de um papel que, na verdade... Que é questionável. É questionável o papel da atriz mais nova. Até porque a atriz mais nova Comunicação também... não violenta. Fofo ele. Era comigo? Ele é tão fofo, gente, que ele fala comunicação não violenta. Acho lindo isso. Bom, gente, toda essa introdução é importante, essa contextualização que a Daisy trouxe, que eu coloquei aqui, porque eu quero jogar sobre isso pra vocês. Eu queria trazer esse debate pra permear nossa conversa, né? Essa pressão é real? Vocês sentem, vocês veem? E de que maneira afeta o corpo e a mente? Eu vou perguntar para Sabrina, Por favor, nossa à vontade. colega. Sabrina, a gente sabe, a doutora Yara sabe, acho que ela deve receber, né, as pacientes, como a gente também recebe no consultório. Mulheres, quando chega aos 35, que é a tua faixa, a mulher fica na corrida maluca, né, da fertilidade, de ter filho, não ter filho, meio que a mulher tem um tempo de validade, né, e isso pesa para você? Você acha que pesa hoje na sua vida? O quanto que isso está atrelado? Eu sei que você já tem filhos, né? Uhum. Mas isso já passou? Quer dizer, nossa, tô fazendo 35, vou fazer 36, acho que eu não vou poder mais ter filhos, acho que agora vou ter só um mesmo. Isso passou na sua cabeça? Sim, com certeza. Principalmente quando eu fiz 35 anos. Porque eu vejo, assim, que é uma fase meio que decisiva, né? Porque
depois, a doutora vai explicar isso melhor, mas aí a mulher já tá ali na porta do climatério, né? Nossa, na porta não, amiga. Eu tenho 45, eu não tô na porta. Mas pode acontecer acima dos 40, Pode né? acontecer. Então, é uma fase decisiva, onde a mulher vai ter que decidir se ela vai querer ter mais filhos ou se ela ainda não teve, se ela vai ter, e fazer toda uma programação. E ser mulher hoje não é tão simples como antigamente, que a mulher era vista só para reproduzir. E já hoje não é assim, ela precisa ser reprodutiva, ela precisa ser excelente profissional, ela precisa ser excelente mãe, ela precisa ser excelente filha. Então, assim, tem uma pressão, né, em cima da mulher referente a todas essas áreas. Ela precisa ser bonita, magra ou saudável, né? Tem que viajada, ter viajada, falar 3 línguas, plantar uma árvore, fazer um livro. Exatamente. Então, tem essa pressão em cima da mulher. Então, lógico, né? Exatamente quando eu fiz 35 anos no ano passado, veio todos esses pensamentos. Porque, afinal de contas, você vai ter que fazer um planejamento aí. E aí, o que eu vou fazer a partir de agora? Uhum. E, doutora, tem um mito ou não tem um mito de que com 35 há riscos realmente de ter filhos e ter alguma síndrome, né? De nascer sindrômico. Existe isso ainda? O que a tecnologia fez? Ou esse relógio biológico realmente ele existe e a gente tem que ficar de olho nele? Não, o relógio biológico é real, né? Eu falo que hoje a gente fala mais dele porque antes não era necessário ser a melhor profissional, antes não era necessário ser a melhor em tudo, né? Antes a gente engravidava, não julgando, só tô falando o que é a modernidade, né? Sim. Antes a gente engravidava muito mais precoce, né? Então o relógio biológico, com 20 anos, você já tinha o quê? 2 filhos, né? Então, hoje não. Hoje a mulher, ela tá disposta a ser a melhor profissional primeiro, ou ter um casamento bem-sucedido, ou ter uma conta bancária com tantos na conta para poder, assim, pensar. Então, hoje, esse lado da medicina reprodutiva, ele fica muito na atualidade, porque eu mesma tô com 34 anos, vou fazer 35 e ainda não tenho filhos. Porque tudo passou na frente da minha reprodutividade, né? Então, a gente sabe que tem mais riscos? Tem mais riscos. É impossível? Tem que ser no máximo até 35? Não, não é bem assim, tá? Hoje tem a medicina reprodutiva, que aí dá pra gente ter uma avaliação muito melhor desse quesito de vai ter um bebê com alguma alteração ou não vai. Mas o que a gente sabe é que, a partir dos 32 anos, a gente começa a ter um envelhecimento folicular muito importante. Então, não é só a quantidade de folículos que vão diminuir que vai fazer que fica mais difícil você engravidar. O problema começa também a estar na balança de como que estão os nossos óvulos. Será que eles estão bons? Então, a gente fala que é um ponto-chave na vida de uma mulher, principalmente da mulher moderna, com 32 anos, já começar a avaliar a sua vida. Você pensa já em engravidar nos próximos 2 anos? Se não pense, congele. Né? Procure uma clínica e congele. E aí vem todo o mercado agora, né? Tem um mercado aí que tá super em alta, você sabia não, disso? Assim, de congelação de óvulos. Então, eu tenho várias pacientes que hoje têm os óvulos o que a gente congelados. mais orienta, porque ali não é que seja uma total segurança de que vai dar certo, né? Porque não tem como saber se aquele embrião vai dar certo, ou se aquele óvulo que você congelou, né? Tem gente que congela embrião, tem gente que congela óvulo. Mas é pelo menos um plano B. Se não deu certo o plano A de vir espontaneamente, pelo menos você tem um plano B ali. Muito bom. E eu queria entender também o quanto que a rotina, porque de fato a mulher moderna, ela tem muito mais atribuições do que ela tinha no passado, né? E esse ritmo, né, eu sei que também esse ritmo dela pode afetar até a decisão de quando ela vai escolher, por exemplo, ter filho. Se ela tiver sob pressão, se ela tiver sob estresse, se ela tiver uma rotina caótica, isso também interfere, não interfere? Com certeza, com certeza. Sabe o que acontece? Dentro do consultório, né? A gente percebe que os homens solteiros, hoje, eles colocam dentro do critério se a mulher está na idade fértil. Você sabia disso? Pois é. Mas eles perguntam, eles falam, olha, eu tô gostando de fulana, mas tipo assim, poxa, ela tem 38, então assim, se eu quiser ter filho, não vou poder, né? Porque assim, não quero ter problemas. Então assim, é real mesmo. A mulher, ela tem um peso a mais no 40 a mais. Então, dentro dos critérios dos homens solteiros, né?
Cleiton é casado, né? Não dá nem pra perguntar. Mas ó, o Rodrigo tá ali, ó. A primeira coisa que eles vão... Se eles não tiverem filhos, a primeira coisa que eles vão falar é assim... Ah, não, ela tem mais de 35. É melhor pegar uma mais jovem. Ah, eu gosto da 40 a mais, mas ela pode ter... Eu quero ter filhos, eu vou ter problema. Então, hoje, as pessoas, elas realmente elas estão dentro de um critério. Meu querido, tem critérios de 1 a 10. Se você tá dentro da... Graças a Deus, eu sou casada, Mas, entendeu? Daisy, mas isso me soa muito problemático de muitos níveis. Então, se você achar... não é errado, sabe por quê? Porque é muito melhor ele ser sincero com ele mesmo e falar, eu não quero porque você não pode me dar um filho, porque isso já acontecia na época da Bíblia, meu amigo. Assim, Aconteceu lá com a mulher de mas há uma linha Abraão, tênue. foi? Há uma linha tênue nesse debate. Isso sempre foi problema para mulher. Mas eu não acho ruim. Eu acho que a gente está evoluindo mentalmente. Por quê? Porque ele poderia ficar sem graça e não abordar este tema e casar com uma mulher e depois cobrar dela ou traí-la. Eu acho isso uma evolução. Entende? É uma evolução. Mas não deixa de ser um Mas peso, é um impacto. caramba. Aí agora que existe, a pressão existe. Ela é muito mais real do que vocês imaginam. É que os homens, eles não são de falar, né? Claro, eles falam menos, mas assim, a gente percebe que o índice de homens que hoje tem critérios, como as mulheres também têm. Sim. Tá? E isso são das duas partes. Inclusive, eu sou a favor dos critérios. Acho que você tem que fazer os critérios conscientemente. Porque você casar só por amor, meu querido, dá problema. Até porque a paixão é o excesso de ocitocina no cérebro e o estado de dendê. Ai, aprendeu! Não, mas ó, a gente... agora no campo, a gente falou, a doutora Yara abordou aqui, né? A questão do processo físico. E eu quero saber qual que é a demanda da mulher 40 a mais quando chega no consultório, no lado emocional e mental. Quais são as principais demandas dela no site analítico que vocês analisam, percebem? Quando ela não tem autoconhecimento, né? Ela não vem de uma vida de autoconhecimento, ela tá totalmente perdida. É a hora que ela olha para o espelho e ela vê que se ela não fizer alguma coisa, o trem cai mesmo, tá? Mas é incrível que a mulher, por ter esse ciclo, né, de fertilidade, há uma diminuição da progesterona, né? E a progesterona que dá o viço da vitalidade, né? E aí, quando dá 40, ela realmente percebe que o cabelo fica mais ralo, que a pele tá esquisita, que tananá. E aí ela chega e aí, às vezes, o homem não é nem um problema no casamento, mas na cabeça dela é um problema no casamento. Porque tu pega aí esse Instagram aí, você só vê mulher linda, maravilhosa. Aí você olha pro negócio lá e fala assim, gente, não é isso que eu vejo no espelho. Então, isso afeta, porque já temos a pressão, como a Sabrina falou, como ela bem disse também, essa pressão de ter 40 anos e ainda continuar produtiva, tem que ser linda, tem que ser magra, tem que estar fértil, tem que ser inteligente, tem que ter uma boa conta bancária, porque os caras também, eles perguntam, você trabalha? Você tem qual profissão? Porque, tipo assim, não quero sustentar ninguém. Uhum. O negócio assim, mas não era isso que era a questão? Era a igualdade? Até aí tá tudo bem. Uhum. Tá tudo ótimo. Mas a pressão que a mulher carrega é muito maior. Isso afeta o emocional. Como ela se vê, como o marido a vê, como os filhos a vê. Como ela tá sendo ou não valorizada no trabalho. E aí, se ela trabalha com alguma coisa que ela não gostou a vida toda, se ela não entendeu quem ela é, o propósito dela fica totalmente perdido. E aí ela descobre que ela não gosta daquilo, né? E ela fica frustrada. Então, assim, é muito pesado. Então, isso tudo vem como uma avalanche. Então, realmente, dentro do consultório, hoje a gente tem muito mais, né? 35 mais dentro do consultório do que as meninas novas. Você acha, Sabrina, que quando a mulher chega no set analítico, né? E você identifica ali a transformação, ela consegue ser mais rápida, uma vez que ela é mais fácil dela se perceber por causa da maturidade do conhecimento que ela tem, ou devido já ao tempo de vida dela, é mais difícil
ela operar algumas mudanças nesse sentido do se perceber, do se autoconhecer? Então, na verdade, depende, né? Vai depender muito da bagagem emocional de vida que ela traz até aquela idade, quando ela chega lá. Mas foi exatamente isso que a Deise falou. Quando a gente recebe uma mulher lá no set analítico, né? Muitas das vezes ela tá vindo porque tá acontecendo uma mudança radical na vida dela. Na verdade, ela foi o que a Deise também falou, né? Ela não se reconhece mais dentro daquele corpo. Como assim eu não tô mais sentindo prazer ali com meu marido, no ato sexual? É verdade, a libido cai, né? A libido cai. Então, assim, ela passa a ficar mais irritada, então ela fica intolerante. O que tá acontecendo comigo? Ela Ai, vira a chata do rolê. não tô aguentando, sabe? Então, assim, ela começa a ter vários conflitos internos. Mudança de humor, mas não só relacionado à saúde mental, né? Que aí também tem que ter a expertise do psicanalista de avaliar se aquilo também não está relacionado a algum fator biológico. Aí é nessa hora que a gente liga pra doutora Yara. Doutora Yara, eu preciso de um encaixe. Olha só, é verdade, não é? Eu sempre envio pra ela as pacientes, porque às vezes ali o emocional, Sim. ok, a gente tá caminhando, mas você vê que tem algo além, tá sem disposição, não tem libido, ela acorda cansada, vai dormir cansada, passa o dia reclamando, fica intolerante mesmo, irritada. Sim. Aí eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso do doutor Yara. Doutora Yara, então agora é a senhora. Vai tudo Eu pra quero ela. falar com você, mas antes de falar com você, a gente não pode deixar de lembrar para você acompanhar a gente nas redes sociais. O Instagram da Eixo Mental. Lá você fica por dentro de muitos conteúdos da área da saúde, principalmente empresarial, né, da corporativa, mas também embaixo do nome, né, do GC ali, do nome das profissionais que aqui estão, você tem um Instagram profissional delas, onde elas passam dicas, orientações, onde você pode entrar em contato e se aprofundar nesse tema que a gente está discorrendo aqui. Fica super à vontade, você é de casa também, já passa a seguir a gente aqui nas redes sociais para você ter mais informações sobre o que a gente está conversando aqui. Doutora Yara, é isso que a Deise e a Sabrina jogaram a bola agora para a gente matar no gol. Eu acho que quando chega, o paciente tem isso, né? A paciente chega para você, relata a demanda e aí normalmente você passa alguns cuidados, né? Certo. E aí, como que funciona esse trabalho de você identificar quando de fato é físico? Uhum. Quais são os cuidados que você passa? E em que momento você fala, opa, isso daqui eu acho que já é o momento do emocional. Como é que você trabalha isso? Eu acho que eles estão ligados. Em quase 100% dos casos, quando eu pego mulheres de 40, né? Eu falo que mulheres de 40, por mais que a gente fala-se muito agora, mas eu acho também um público muito esquecido. Porque a gente só fica focado assim, não, você tá tudo bem, os seus exames estão ótimos ainda, você não está na menopausa, então você não precisa fazer nada. Por isso né? que eu fui nela, É gente. assim que acontece, Entendi. é assim que as pacientes chegam pra mim falando, né? Então, você já olha a idade dela, 50, 60, aí você vai olhar os exames, o estrogênio tá normal. O restante lá tá mais ou menos. Aí você fala assim, olha, tudo que você tá sentindo deve ser sua rotina. Então essa mulher, ela vai sendo acostumada a dizer que é a rotina dela que tá cansando ela. Aí ela começa a brigar dentro de casa, briga com as crianças e vai virando um terror, né? Um looping horroroso, né? E aí ela encontra profissionais que sabem tratar dessa faixa. E o que a gente faz com essa mulher? A maioria esquece que 40 anos pra cima a gente tem o que a gente chama de síndrome da deficiência androgênica. Isso, a testosterona cai e cai muito. Principalmente quando a gente vai comparar essa mulher de 40 com uma mulher de 20, 30 anos. Ou seja, comparar com ela mesma de 20 a 30 anos. É assim que veio aquela piada, né? Vou trocar você por Deus de 20. É nessa hora, né? É nessa uma hora. piada, tá, gente? É uma piada, né? Preconceituosa. Porque agora a gente tem Mas de fato acontece, né? entendendo biologicamente Acontece. como funciona. Mas aí você encontra uma paciente que chega pra você e fala assim, doutora, eu acordo cansada. Eu almoço, eu fico mais cansada ainda. Eu chego em casa exausta e não consigo dormir. Porque a cabeça não para. O marido vai querer ter relação, essa mulher está exausta. Ela não vai querer ter relação com esse marido. Não é o problema com o esposo, o problema é que ela tá acabada ali.
né? Essa mulher, às vezes, no profissional dela, às vezes a autoestima, até mesmo empresarial, ela tá diminuída. Porque quem não tem testosterona, é muito difícil ter uma autoestima elevada. É muito difícil ela ser empoderada, né? Tem até estudos falando que, geralmente, quando a gente pega essas CEOs de grandes empresas, o nível de testosterona dela é mais alto. Né? Porque ela precisa desse encantamento. A testo faz isso com uma mulher. Então, imagina uma mulher vindo, caminhando com uma testo boa, com tudo acontecendo. Do nada, ela se depara com uma testosterona mais baixa. E a sociedade cobra tudo dela do mesmo jeito, inclusive o marido dela. Então, essa hora a gente chega para ajudar. E além desse todo o âmbito da testosterona, a gente tem o que a gente chama de mudanças de humor. Doutora, eu nunca tive TPM, comecei a ter. É muito comum. Por conta da deficiência da progesterona. Algumas caem muito a progesterona ou elevam muito o estrogênio. Então, essas mulheres sangram muito. Passam, às vezes, vergonha em algumas situações. Ou, às vezes, começam a ficar anemiadas de tanto sangramento vaginal. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que olhar. E eu brinco assim… Eu falo, olha, é muita coisa, então vamos por partes. Então a gente tem que, primeiro passo, a gente vai consertar isso. Segundo passo, a gente vai consertar isso. Quando eu falo passos, não são passos durante um ano, são durante semanas, né, que a gente já vai conseguindo lidar com essa mulher. E pra mim, 40, por esse motivo que eu quis pegar a mulher de 40, é que pra mim eu falei, é a chave onde eu posso transformar essa mulher. Porque se eu transformo ela com 40, ela com 60, ela vai estar maravilhosa. E não na hora que ela abrir a porta da menopausa, ela vai cair no abismo, sabe? Menos brigas domésticas. Não, né? é outra Porque coisa, né? realmente a mulher precisa, né? E é difícil, e é bom a gente, inclusive, informar e que esse podcast possa servir para isso, que é elas entenderem que não são elas que estão chatas, porque elas vão receber esses rótulos, né? Estereótipos, né? Esses estereótipos e, tipo, ninguém vai levar em conta que ela pode estar desregulada. Sim. Hormonalmente. Não, porque você viu que a doutora falou hoje. Não, a doutora falou assim: ela chega no médico, o médico vai dizer, tá normal. Aproveita, doutora, você tem aí algum antialérgico? Gente, olha, eu tava tentando disfarçar, levar totalmente. Ele tá pensando. Eu tô aqui, gente, me deu um ataque de rinite. Um ataque de riso. Mas a gente vai terminar esse podcast da Amigo, não vai mais esse papel. Expose, desde sincera. Desde sensitiva. Não, acabou minha água, acabou. Obrigado. Tô cuidando dele, tá? Você viu que a doutora falou? Então, às vezes, a mulher chega com os exames pro médico e aí o médico diz assim, não, tá tudo certo pra você. Porque gente, não está tem tudo alterações, vamos supor assim… Só pra vocês entenderem, tipo, o exame de testosterona, por exemplo, que a gente pede pra uma mulher, aquele exame não é um exame feito para avaliação feminina, né? Aquele exame é feito para avaliação masculina. Então, a maioria das vezes, se aquela mulher não estiver fazendo reposição hormonal, é uma testo mais baixa. Mas tá? a senhora não acha que o médico tradicional, a medicina tradicional, ela começou a parar de escutar o paciente, as suas queixas, os seus sintomas, e ele fica o tempo todo baseando naquela referência. Com certeza. Eu sei até que agora Com eles estão certeza. revendo as referências. Com certeza. Porque, não, eu fui em vários antes de te encontrar, e aí é bom a gente falar disso, porque eu fui em vários, de falar assim, não, tá normal você ter 20 dias de ciclo. Normal, a pessoa não tem noção do que é sangrar de 20 dias. Entende? Então, assim, esses parâmetros, eles passaram mesmo. Acho que tá muito defasado. É porque o que acontece é que a clínica, muitas das vezes, nesse período feminino, ela antecede a alteração laboratorial. Né? E aí, se você só fica, obviamente, pegando um papel, porque é muito mais simples. Você pega, olha, não tem nada, olha, tá tudo bem, não tem nada. Vai pra casa. É convincente você mostrar, né? E aí, eu acho assim, até naquele início que você puxou do gancho do filme, né? Então, eu acho que essa questão da mídia, ela pode trazer para um lado positivo de… Opa, peraí, tem alguma coisa de errado comigo. Tá todo mundo falando que eu tô bem, mas eu não estou bem. Eu preciso procurar ajuda. Hoje eu vejo que a quantidade de pessoas que procuram ajuda, assim… cresceu muito, né? Mulheres de 40 a mais, de falando assim, doutora, eu vi o seu post no Instagram, eu tô sentindo exatamente aquilo.
E eu percebi que realmente não é normal. Todo mundo me falou que era normal, mas eu vi que não era normal. Então, eu também acho que o lado de algumas coisas nesse sentido traz algo positivo para as pessoas. Vou recorrer à ajuda. E por outro, às vezes o excesso não faz bem para ninguém, né? Da cobrança em excesso. Assim, acho que a Deise também deve pegar. Às vezes os pacientes chegam no set analítico falando justamente isso que a gente está discutindo aqui agora. Que foi, aí você fala assim, ela chega, né, com todas aquelas queixas. Aí a primeira coisa que pergunta, mas e aí, você já foi no seu ginecologista? Você já foi ao médico para verificar se não é alguma questão hormonal? Ainda bem que a gente tem esse alguma olhar, questão, né, clínico, nutritiva? Você não tá faltando, às vezes, um micronutriente aí para dar uma equilibrada? Eu já fui, o médico falou que tá tudo normal. Não, mas... Aí a gente fica ali, a gente sabe que não, sabe? Porque a gente faz aquela investigação por questão da saúde mental e a gente vê que não está condizente. Que realmente é uma questão biológica. Exatamente. Onde o médico precisaria, às vezes, ter um olhar mais atento para conseguir reconhecer e dar a atenção necessária. Tá saindo bastante agora, né? Não era depressão, era falta de vitamina Exatamente. B12. Não era falta de ferro. Não era esquecimento, era falta de magnésio. Exatamente. Teve uma outra coisa também que teve muita evidência esses dias, eu não sei se vocês acompanharam, que foi a fala eu acho que é Ingrid Guimarães. Fernanda Lima, não? Não, aquela... A Fernanda Lima também não, falou. Não, teve uma que ela é humorista, que ela fez Os Homens São de Marcha pra lá que eu vi. Isso mesmo, Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães, né? Uhum. E ela falou que ela conseguiu o primeiro papel de destaque aos 40 e o Amor dela em 50, alguma coisa nesse sentido, né? E foi uma avalanche, assim, porque ela trouxe um tema, óbvio, que cada um se identificou nesse sentido de que o que de fato é a idade certa para conseguir as coisas, ou para ter, ou para fazer as coisas. E ela veio desconstruindo isso, né? E ela colocou num lugar, ela veio de uma fala de uma mulher com a idade dela, justamente para reduzir essa pressão que há, essa cobrança de tipo assim, tá, por que você não pode recomeçar a vida? Por que você não pode conquistar? Por que você não pode... Todo tempo, a senhora, não sei se a senhora para perceber que, eu não sei se também se está na essência dos seus valores, a senhora fala em transformação. Talvez para você é comum falar de transformação aos 40, mas você tem ideia do poder que é falar de transformação para uma mulher aos 40? Que ela acha que muitas vezes, não só, eu tô falando assim, vamos pegar de que senso comum, as pessoas acham que a idade do sucesso é 30. Que aos 40 a pessoa já tem que estar. Não é toda não, certa. amigo, agora, Não, olha, eu vou falar no meu lugar de fala, como especialista em neurociência, o cérebro completa com 25. As maiores burradas que a gente faz é com quanto? Até os 30, né? Então, os 30 você fica consertando. Quando você chega nos 40, aí é a melhor idade, no sentido de você até ter conquistado e caído a ficha, como a Yara muito bem colocado, de dizer assim que 40 você chegou com uma maturidade de experiência. Então, essa voz, né? A internet tá aí para isso, para a gente levantar e falar, olha só, a transformação ela pode ser em qualquer momento da vida, não existe essa possibilidade. Diz que quando Oscar Niemeyer morreu, e aí um historiador está fazendo, né, tá fazendo todo um documentário sobre a vida dele, e uma das coisas que eles acharam, ele com 100 anos, gente, era 98 anos, 99 anos, ele ainda tinha 3 projetos para construir. Então, o que fez esse homem viver muito? O que faz essa mulher viver muito? É exatamente isso, a busca de um sentido, a busca de um propósito, transformação. Calma aí, até os 40, ok. Então, o que eu posso fazer agora falando sobre mim? Uhum. Então, talvez o autocuidado agora está vindo com essa força total, justamente por isso. Porque agora, primeiro, você banca, né? Porque liberdade tem que ter dinheiro para bancar. Né? E com 40 você já está, né? Muito mais madura profissionalmente, você sabe o que quer. Geralmente é nos 40 que você para. Entende? Então, assim, os 40 realmente é um divisor de águas para a mulher. Eu queria. É isso daí, Mônica Martinelli. Eu queria fazer só essa correção. Eu também tinha acabado de filmar. Obrigado aqui aos nossos produtores. Mônica Martinelli, ela que fez esse comentário. Verdade.
né? Eu acho que também um podcast, não tenho certeza, e ela Mas a colocou... Ingrid já falou A também Ingrid algumas também coisas, já né, falou, é porque a anteriormente. Ingrid tá em alta pela polêmica do avião dela, né? Que ela foi Uhum. maltratada no avião essa semana e veio o nome dela. Aí, outro tema, gente, outro tema. Mas, doutora, e aí a Daisy já jogou de novo a bola pra gente chutar, é justamente sobre a transformação. Então, assim, você fala muito sobre transformação, né? Quais são as transformações que você vê nessas mulheres que chegam até você e que te move, né? Que te torna uma pessoa apaixonada por essa área. Pensa comigo. Imagina você acordar cansado, arrumar seus filhos para ir pra escola, ir trabalhar, aí cuidar um pouco ali do marido antes de trabalhar, chegar, às vezes ter que fazer comida, ou às vezes almoçar em outro local, depois do almoço sentir um sono que dá vontade de chorar, de desespero, mas você tem que continuar trabalhando. Você não consegue se concentrar no seu trabalho. Você tem que ler aquela página 2 a 3 vezes. Você relê. Você, às vezes, esquece tudo que o seu colega do lado te falou. Às vezes é motivo de chacota, tipo, fulano esquece de tudo. Chega em casa cansada, exausta. Você não consegue ir pra academia porque você fala que você não tem ânimo. Tem que pegar a criança na escola, tem que ser mãe, tem que fazer janta. Tem que ainda ter relação sexual, a qual você não vai ter. E ainda vai tentar dormir. E não vai conseguir. Dia após dia, um dia após o outro. Todos os dias E da ela sua demora a vida. pegar, né? Ela demora a se cuidar, né? Porque em primeiro lugar vai ser os filhos, em primeiro lugar vai ser Exatamente, o marido, exatamente. depois o trabalho e em último, se sobrar, é ela. Aí ela vê que tem alguma coisa diferente, tem que ser ela. Eu brinco que elas precisam se priorizar para poder priorizar quem elas amam, né? Que se ela não estiver bem, o filho também não vai estar bem. O marido muito Exatamente. menos, a casa muito menos. Então eu brinco que 40 anos não é obrigatoriamente ter que fazer hormônio, né? Hormônio talvez seria uma cereja de um bolo, hormônio seria um olhar cuidadoso, um olhar mais integrado para aquela mulher. Aquela mulher com 40, ela precisa do bolo. Ela precisa das fatias, né? Então ela precisa corrigir o sono dela. Algumas vezes precisa reestruturar a rotina para quando é possível, né? Em alguns casos, nem todos são. Ela precisa melhorar, às vezes, a função intestinal dela. Ela precisa avaliar qual método contraceptivo ela tá usando. Uma mulher de 40 anos usando anticoncepcional? Poxa, super ruim para essa mulher. Não vai ser interessante, né? Tudo vai piorar ainda mais. Então, às vezes, a gente corrige o método contraceptivo dessa mulher. A gente ajuda ela a ter energia para ir para uma academia. Essa mulher, ela volta a se enxergar, ela volta a se sentir bonita, volta a ter autoestima. Consequentemente, ela volta a ter relação com o marido. Ela volta a dormir bem. Então, assim, eu falo que não tem como não se apaixonar vendo todo esse ciclo sendo desmontado, né? Lógico que não é simples, não é fácil, não acontece em uma única consulta, não acontece só por mim. E aí o que vem o lado das meninas é que a paciente também precisa daquela autorresponsabilidade sobre qualquer tratamento, né? Precisa mudar junto comigo. Doutora, sabe qual que é o seu defeito? Você não é onipresente. Eu já tô sabendo que a senhora não tem agenda fácil assim. Graças a Deus. Que é muito difícil. Não que eu já tenha corrido atrás, mas a senhora vê que a sua fama me precede, entendeu? A senhora não tem, então a senhora não é onipresente. Eu falo pra Deise, seu problema, Deise, você não é onipresente. Não tem agenda, entendeu? Então, assim, os pacientes que estão às 4, 5 anos com a Deise, que não Eles vão saem. cair embora, Não amiga. quer ir embora. Amiga, exatamente. Ou não quer, sei lá, o que. Não aceitava. Da alta, semana que vem eles estão no consultório da Deise. Não é, mas eu te dei alta também. Eu não me dei alta. Não, o que eu vou fazer na segunda, 4 horas da tarde? Eu não se encontro. É, tipo isso daí. Não, mas brincadeira, doutora. Mas é interessante, né? Porque de fato, eu acho que você pegou a sua história de vida também, no sentido de quanto que isso te transformou, né? O autocuidado. E agora você transfere isso pra mulher, né? E eu acho que é um outro olhar, porque a mulher, ela muda fisicamente, mas não tem como, na cabeça dela, algumas mudanças não virem desse, né? Também eu acho que ela começa... É porque, assim, a gente não pode esquecer
que até dentro do relacionamento, o homem, ele é visual. Aí quebra as pernas da gente. Custava, a gente não. Você vê uma mulher casada com feio, você fica de boas, entendeu? Por quê? Porque a mulher, ela pensa o quê? Ela pensa assim, cara, ele me trata bem, me protege, tem dinheiro, beleza. O homem, ele, dificilmente, ele não fica com feia. Então, assim, é complicado. Por quê? Porque a testosterona é ativada pelo olhar. Aí a mulher já perdeu, entendeu? Dependendo se ela não tiver que cuidar. Ela não conseguir cuidar, entende? Então, o cara, ela só levanta o negócio com um olhar. E aí fica difícil pra mulher. Tô falando sério aqui, parece uma brincadeira, mas é sério. O homem é visual, a mulher é aqui, ó. No papinho, né? E aí eu já falei com as minhas pacientes, você sabe que eles falam que a gente quer ouvir, né? Pelo amor de Deus. Não vem com esse negócio pra cima de mim, não. Porque isso aí, ele falou da segunda, da terça e você pra sexta. Entendeu? Porque... A Daisy tá falando aqui o que ninguém fala. Ela tá falando a verdade, nada além da verdade. Então, assim, tem uma cobrança. Porque é muito triste, às vezes às vezes aparece, né? No paciente, eu não tenho tesão pela minha esposa, o que eu faço? Então acontece isso. E aí realmente é biológico, né? É claro que é biológico. Então existe esse peso, existe essa dificuldade. Agora você imagina o emocional dessa pessoa, onde ela tá tendo uma transformação, uma queda de hormônios. O homem, muitas separações acontecem depois dos 40, e aí os filhos cresceram, os filhos vão embora, e o marido vai embora com a secretária. Eu não sei se você, mas no meu consultório é lotado, e aí ficou sozinha lá, ela cuidou a vida toda dos filhos, e aí elas falam assim, quem sou eu? Não sendo mãe, não sendo esposa, quem sou eu na fila do pão? É que a cultura do cuidado também está muito imposta sobre a mulher, né? Então a mulher, muitas vezes, e aí vocês vão poder falar isso, né? Ela é condicionada a achar que o propósito da vida dela é cuidar, é servir o outro. Ai, meu Deus. Não, isso é uma realidade, eu tô falando aqui, mas é porque, estatisticamente, né? Quando eu vejo pesquisas, mostram que a cultura do cuidado está majoritariamente sobre a mulher. E, de repente, chega um momento que as pessoas, pode ser que não precisem mais dela, por exemplo, em casa. Não, mas então, essa é uma cultura que vem do patriarcado, ela já é problemática. Realmente. Ponto. Por quê? Então, assim, parece que o filho é só da mulher. Por que a mulher tem que acordar mais cedo e o homem também não? Se tem 2 filhos, cada um pega uma cria, gente. Cada um dá banho no outro. Não, mas fica tudo pra mulher por conta de quê mesmo? Que eu não entendi. Sabe? Uma das coisas que eu coloco no questionamento, no setting analítico é isso. Tá, mas você não trabalha? Ele também trabalha. Os dois trabalham. Oi? Agora, uma coisa é ele bancar você dentro de casa, né? Com os seus filhos. Aí é um pouquinho diferente, né? Ali, essa política ali. Mas todo mundo trabalha, todo mundo tem seus afazeres. Exatamente. Eu tenho que fazer comida pro meu marido, porque ele só gosta de comida fresquinha. Minha amiga, eu vou logo te falar. Se você tá com um cabelo desse, pelo amor de Deus, minha filha, aí não tem tempo. Você não vai ter realmente tempo pra você. E aí, quando ela tem tempo pra ela se sente, sabe o quê? Egoísta. Sente ou não sente, meninas? Elas falam no consultório, elas falam assim, nossa, parece que eu tô sendo egoísta. Se sente culpada. Então, assim, isso existe realmente e a gente precisa mesmo falar, a gente precisa mesmo colocar todo mundo, olha só, seu marido tem 2 braços e 2 pernas igualzinho você. Vocês moram junto, né? Ele mora lá? Ele mora lá? Que legal! Então, assim, dá pra fazer uma divisão, né? Vamos fazer uma divisão justa? Eu também acho importante a gente destacar, assim, que aí a gente já conhece tudo isso, mas a importância que a doutora Yara trouxe também da mulher se fazer protagonista na história dela e desse tratamento. Que não adianta nada ela trazer tudo isso para a mulher não decidir ali não continuar, ou igual quando a gente faz lá no set analítico. A gente traz todo, mostra tudo ali pra ela. Mostra a realidade, o ego, traz, né? ela, tira ela lá daquela fantasia dela, traz pra consciência. Mulher Maravilha e ela não todo, né? decidir ali que ela tá tendo a chance de ser protagonista da história dela e transformar pra ela conseguir o objetivo dela. Ela falou, a ideia dela é transformar, mas a mulher precisa
assumir o papel dela dentro da história dela. Então, acontece muito, eu não sei com você, mas eu vou parar o meu tratamento, eu vou trazer minha filha. Porque agora ela tá precisando mais do que eu. Aí, nessa hora, eu já consigo falar assim, então, sabe o que é uma boa mãe? Sabe o que é uma boa esposa? Você feliz. Quando você estiver feliz, toda, né, dentro de um alinhamento hormonal, emocional, físico, mental, espiritual, você vai ser uma excelente mãe. Você vai ser uma excelente esposa, você vai ser uma excelente profissional. Então, na verdade, a analogia da máscara do avião caindo, ela funciona, ela é real. Primeiro você coloca a máscara em você. Depois que você se restabelecer, você coloca a máscara no seu bebezinho, no seu filho, seja lá quem for. Então, de fato, a mulher ela precisa entender que ela precisa estar bem. Então, talvez essa que você jogou aqui na mesa hoje foi muito bom, dessa cultura da mulher ter que cuidar, né? Que antigamente tinha assim, nossa, meu filho casou, ele não passava fome comigo. É, porque você era mãe, né, querida? Eu sou esposa, eu faço aquilo que tu não faz, né? Então, assim, acho que falta muito a mulher trazer essa autoria de mulher. E aí, muitas vezes, essa mulher trata esse homem igual um filho, que aí é um problema, você deve pegar isso também, trata igual como filho e depois fica lá reclamando o leite derramado, porque o cara, claro, minha querida, o homem não vai transar com a mãe dele. Então, assim, você começa a tratá-lo como homem, né? E uma coisa também que eu falo muito com as pacientes, quando elas falam muito dos filhos, né? Que, eu preciso priorizar meus filhos, por isso que eu não vou na academia. Né, tudo coloca os filhos, às vezes, no jogo ali. Talvez até como uma desculpa mesmo, inconsciente. Uma fuga. Mas eu sempre falo pra elas assim, então você tá com seu filho brincando no parquinho? Ou você tá com seu filho lendo? Não, doutora, quando eu começo a ler, eu durmo primeiro que ele. Não, doutora, eu me culpo a semana inteira. Esses dias mesmo eu vi isso. Eu me culpo a semana inteira por não estar presente. Mas aí eu entendo, final de semana eu vou ficar com eles. Doutora, final de semana eu tô tão exausta que eu quero dormir o final de semana inteiro. Então eu falo, você só estar ali, você não está presente na vida dos seus filhos. Então a gente acaba se enganando que eu não vou ter tempo pra ir pra academia porque eu tenho que estar ali com meus filhos. Eu não vou ter tempo de ir num consultório porque eu tenho que ficar com meus filhos. E na verdade você tá ausente na vida dos seus filhos porque você não tem energia. Nem pra estar com eles. Nem com seu esposo e nem com você mesma, né? Exatamente. Então, que vida que a gente tá levando? Uma coisa que eu gosto de falar às vezes pra paciente, que nós mulheres temos aquela intenção de ser Mulher Maravilha o tempo todo, que a gente dá conta de tudo, que a gente faz tudo. Só que aí eu brinco assim, tá tudo bem a gente não ser Mulher Maravilha, mas por opção e não por exaustão, sabe? Você não querer ser, eu não quero ser Mulher Maravilha. Eu quero ter meu noivo pra cuidar de coisas que eu não quero cuidar. Meus pais pra cuidar de coisas que são coisas dos meus pais, né? Mas não porque eu estou exausta. Então, a maioria das vezes, quando você vê aquela foto da Mulher Maravilha, que ela tá toda assim, aí fala, tudo bem você não ser Mulher Maravilha. Mas a gente pode estar linda do mesmo jeito e não sendo Mulher Maravilha, sabe? Sim, exatamente. Somente uma opção, porque a gente entendeu que não é assim que tem que seguir a vida. Eu acho que é legal. O que você tá achando? Agora é você o entrevistado. O que É você porque- tá achando porque, março, assim- mês da mulher, criado por uma mulher, tem irmã mulher, aí tem a sobrinha mulher que fica ali, tio, que eu sei. Eu sou cercado de mulheres, assim. E Ela quer aí, sempre uma ter. vez, a gente, aqui ó, a Júlia já sabe, né? Uma vez, Começou a expor, tá? uma vez, eu falei assim, você já percebeu que os seus melhores amigos são mulheres? Você lembra disso? Eu me dou muito bem com mulheres, a gente entendeu isso depois no setting, que eu me dou muito bem, assim, me relaciono melhor e tal. Mas, eu sou da área das humanas, então assim, e aí é aquela galera chata que problematiza tudo. Mas não tem jeito, gente. A minha área, eu fui concebida das humanas, assim, né? Eu vejo muito, talvez, eu acho que vocês como ponderam mais, racionalizam mais, vocês lidam com isso todo dia, vocês ficam mais num lugar, tipo assim, de normalizar, né? Não que vocês não aceitem, mas como já é frequente, mas pra mim é sempre uma sensação de, tipo assim, cara, de indignação algumas vezes, e eu sei que em partes eu também tô nesse papel, porque eu sou homem, né, no final das contas... Indignado com o quê? Me explica, eu não entendi. Não, porque tipo, o desafio de vocês, sabe, tipo, é uma pressão, é um negócio que eu nunca vou saber, por ser homem, eu nunca vou conseguir vivenciar, né,
E tipo, Não é um vai sistema... mesmo, não, porque meu bisavô casou com 70 e ainda teve filho. Meu bisavô casou 3 Cara, vezes. tipo, sério, vocês carregam um mundo assim, cara, que a gente nunca... E essa semana, eu conversei com... A gente fez uma... eu produzo um outro podcast, né, com outra proposta, e a mulher falou pra mim não, né, pra entrevista, ela falou que ela não foi contratada porque a área que ela atua tem muitos homens, e ela, por ser mulher, não teria pulso firme, ou não daria conta do trabalho, daquela função, né? E, cara, você fica... Tipo, ela contou assim... Se tiver filho novo, muitas vezes Isso, não é gente, contratada. Eu lembro que... É isso. Uma vez, um outro amigo meu, que é dono de um negócio, que não vem ao caso que seria, ele chegou e fez essa pergunta. Só que ele falou com tanta naturalidade, ele falou... O sócio dele perguntando coisas técnicas, e ele foi o cara que fez a pergunta, tá, mas você tem pretensão de ter filhos? Só que ele falou com tanta naturalidade, e eu peguei um susto quando ele me contou, porque, tipo assim, cara, isso não diz respeito à empresa dele ou a ele, entendeu? Mas eu sei impacta, que... Mas impacta, eu sei que impacta, mas tipo assim... complicado isso, fator, né? Eu já vi pessoas esclarecidas dizerem assim, porque... mas a mulher, ela ganha menos porque também ela engravida, ela fica afastada e não sei o que, e parará. Só que pensa bem, por que o sistema é feito no ritmo do homem e não no da mulher? Eu acho que é porque o homem que tinha que trabalhar e pegar e fazer o quê com a gente? Entendeu? Sustentar então assim, gente... a gente volta, então, no século XVIII. Então assim, na verdade, quando você pergunta o que eu penso, é isso. Eu vejo muitas problemáticas, né? Mas eu... por isso que aqui, na verdade, meu lugar é de escuta mesmo, é deixar vocês falarem para que outras mulheres se conectem com vocês. Porque no final é vocês, e só vocês sabem a dor, o calo, os desafios, e também sabem a capacidade da transformação das mulheres. Porque, cara, eu vejo vocês falando, eu vejo o brilho nos olhos de vocês. E eu tenho certeza... É porque a gente venceu, querido. E eu tenho certeza que é esse brilho nos olhos que as pacientes de vocês também têm quando passam por vocês. Então, eu desejo que vocês, de fato, continuem abençoando outras mulheres, de fato, né? Que privilégio as mulheres que passam pelas mãos de vocês e são transformadas por vocês, né? E parabéns pelo mês de vocês, não só pelo mês, mas que seja uma data contínua de valorização num estado onde o feminicídio é altíssimo. Entendeu? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Então, a violência. Ser mulher é um ato de resistência num país machista aí, que hein? a gente vive. Kahlo. Então é isso. Você queria saber o que eu penso? Enquanto vocês falam, eu fico pensando nisso, entendeu? E assim, de fato, vocês merecem um mundo. Um mundo. Vocês merecem tudo que vocês conquistaram e muito mais. E assim, que vocês possam continuar transformando, assim, as mulheres, empoderar mulheres, transformar a autoestima das mulheres, para que essas mulheres transformem o mundo onde elas estão. Porque cada uma de vocês é um mundo, e cada mulher é um mundo que transforma vidas. E cada uma tem um poder, né? Eu gosto de falar, numa palestra que eu dou para mulheres, que a mulher, ela tem o dom de mudar o ambiente onde ela está. Então, se a mulher acorda mal-humorada, o homem já fica mal-humorado, ele já fica perdido, ele já não sabe o que está acontecendo, você nem falou nada. E aí ele muda, né? Mas se ela acorda alegre, ele também fica alegre, os filhos ficam alegres, o cachorro fica alegre, tudo fica alegre. Então, assim, é o dom. A mulher tem o dom de transformar o ambiente onde ela está. Então, isso é muito transformador e isso é muito, assim, iluminado. Então, assim, a saúde mental e a saúde física, se ela não tiver, ela não vai conseguir. E é por isso que a casa dela vai virar um reboliço, um redemoinho. Uma mulher em depressão, esses dias eu mostrei para ele como que é uma criança, que a gente é uma experiência, né, de espelho, de espelhamento.
quando o bebê, até 6 meses, se ele não tiver uma mãe sorrindo para ele, o que causa na mente do ser humano. E quando você olha o vídeo, você fica angustiado com a angústia do bebê, porque a mãe tá triste. Então, assim, são afetos inconscientes que eles reverberam para o resto da vida se essa mulher não estiver bem. Então, de fato, o que a gente faz, né, doutora Yara, então, é realmente motivá-las a cuidar de si mesma, porque o poder que ela tem na mente de um ser humano é altíssimo. Uma mãe tem um poder de transformar ou simplesmente destruir a psique de um adulto. E você quer saber o quão novo, o quão velho é uma pessoa de 40 anos? Essa semana, lá no meu condomínio, faleceu uma moça de 44 anos de infarto. Nossa. E aí você pensa assim, gente, 44, e aí? Aquela moça também do sambão, né? Que teve. Teve também a moça do sambão. Aí você fala assim, 40, e aí? Será que é velho mesmo? Quando você pensa uma pessoa morre aos 40? Ou quando você ouve o depoimento da Xuxa, né? Que ela tinha que morrer muito jovem para o nome dela perpetuar. Era isso que ela via. Foi a proposta, né? Fizeram uma proposta porque os grandes ícones morriam novos para serem eternizados. E aí eles enchiam o saco dela falando assim, como assim? Você não come carne, você não bebe, você não fuma, você não tem nenhum vício. Você não vai morrer jovem, você não vai ser um mito. Não vai ser um mito, né? Então, é isso. Então, até isso a pressão, né? Porque, isso, ou seja, você vai morrer. ficar velho, vai ficar feio, ninguém vai lembrar de você. É tipo isso. E aí está aí Xuxa pra provar que, né, que ela continua sendo rainha, Madonna continua sendo rainha, estão vivíssimas e plenas. E aí a gente vai conduzir agora pro nosso final, nosso podcast, nosso bate-papo, um papo muito bom, agradável. Já te convido a nos acompanhar nas redes sociais. Da Eixo Mental, pode também acompanhar o Instagram de cada uma delas, são profissionais que falam sobre isso, saúde física, mental, emocional. Sabrina, qual que é a sua... o que você diria agora para as nossas telespectadores? Telespectadoras, né? Eu acho assim que a gente deve reforçar mais uma vez a procurar profissionais qualificados e atualizados. Ai, obrigada pelo atualizado, é isso aí. Isso, porque... E profissionais esses que não invalidem aquilo que você está levando para ele. Que acho que foi o que a gente pontuou bastante aqui hoje. É verdade. Porque é o que a gente mais vê. Paciente chegando com sinais e sintomas que foram invalidados por algum profissional. Que não foi dada a devida atenção. E também reforçar, né? Procurar profissionais excelentes, mas lembrar que quem é a protagonista da sua história é você mesma. Acho que é essa a mensagem que a gente tem que deixar. Não, eu acho que nem precisa, né, de brincadeira, precisa sim. Doutora Yara, o que você deixaria aí para as nossas telespectadoras, para o nosso público que nos acompanha? Então, dizer primeiramente que você é uma grande potência, né? Às vezes adormecida aí, mas tem que saber que existe. Então, sempre vá à procura dela, né? Com saúde mental, saúde física. E eu acho que o principal, eu espero que não só mulheres estejam nos ouvindo, estejam nos vendo. Eu espero que até a maioria seja os homens. Porque quando eu tenho um homem do lado daquela mulher, um marido presente, que ele vê que a mulher dele não está bem, geralmente eu tô pegando isso muito no consultório. O homem está mandando a mulher ir para o consultório. Ai, que gracinha. Tô pegando direto e isso me deixa muito feliz. Então eu sempre falo assim, eu espero que as informações cheguem até o homem, pro homem entender que aquela mulher dele tá precisando de ajuda. E não às vezes terminar um casamento, ou não às vezes fazer coisas que depois possa se arrepender. E torço muito para que ele esteja nos ouvindo, às vezes pegando alguma coisa que foi falada aqui, ver que dentro de casa pode mudar. E dizer que eu tô aqui para ajudar todas vocês, que é um grande prazer mesmo. Obrigado, doutora Deise Costa. Qual que é a sua contribuição agora para a gente arrematar esse episódio? O que você deixa aí de orientação para o nosso público? Se coloque em primeiro lugar. É se colocar em primeiro lugar. Talvez você vai ter que reaprender isso, ou talvez você vai ter que aprender, né? Porque a gente cresce indo no fluxo, né, da sociedade, e a gente só vai cumprindo as tabelas, né? Estudar, formar, casar, entrar naquela empresa, fazer... E aí você vai esquecendo de você. Então, não esqueça que é você que tem que estar feliz para que
tudo esteja feliz. Não é o contrário. Não é o que está do lado de fora. Do que está do lado de fora não está no teu controle. A única coisa que está no seu controle é você mesma. Então, que seja biológico, que seja emocional, que seja espiritual, eu não sei. Se examine, né? A Bíblia fala assim, examinar o homem a si mesmo. Sócrates fala a mesma coisa, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, essa é uma dádiva de sempre. Primeiro, se conheça, se perceba, entenda até onde você consegue, até onde você não consegue, peça ajuda e tá tudo bem pedir ajuda. As outras coisas, eu fico para morrer quando a pessoa fala assim, eu não consigo pedir ajuda. Não, você tem que pedir ajuda por amor a você. Ou você primeiro se ama, ou não faz sentido o que tá do lado de fora. Perfeito. Muito bom. Eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês, Daisy. Obrigado pela parceria de sempre. Mais um episódio, mais uma vez. Sabrina, obrigado. Você sabe que você é de casa. Você pode voltar quantas vezes. A gente tava com saudade de você, na verdade. Inclusive, a gente... com saudade de vocês. Inclusive, assim, a gente ficou assim, ela podia vir mais, Podia né? vir mais, podia vir. É só convidar, fala, Sabrina. É só convidar. Doutora Yara, obrigado mais uma Obrigada vez a vocês. por compartilhar o seu conhecimento. Realmente, eu tenho certeza que a gente saiu daqui enriquecido. E a gente também quer agradecer muito, muito a você que nos acompanhou neste episódio. E dizer que você é sempre bem-vindo, que a sua companhia, Antes de né? terminar, eu vou interrompê-lo, tá? Porque a gente vai cantar parabéns pra ele. Aniversário dele. Ele tá aqui todo congestionado. E ele ainda fez questão. Eu já ri, não sei nem se Cleiton vai tirar, se não vai. Eu só sei que eu passei mal de tanto rir. Ele tá tentando. Acho resiliente, amigo. Gostei. Vamos cantar parabéns pra ele? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, Deise. Amigo, Obrigado. muito. Eu sou muito feliz pela sua existência. Amém. Você é aquela pessoa que vale a pena ter por perto. Obrigado. Ele é inteligente, ele é comprometido. Eu falo assim, lê esse livro aí pra gente conversar. Ele lê. Ele aceita todos os desafios, ele é alegre, tem uma iluminação maravilhosa. A gente estava até falando disso no carro. Então, assim, eu admiro muito você sabe disso. Ele tá desde o nascimento da Eixo Mental, foi ele que fez todo o site, a escrita, a programação, agora o segundo portfólio que a gente vai fazer. Então, assim, Simon é uma pessoa que vale a pena ter por perto. Você contribui. Agora você pode encerrar, querido. Peraí que eu tava até emocionado. Eu fico muito feliz. Obrigado, Deise. Obrigado a todos vocês. Realmente a gente fica lisonjeado. Quando a gente faz o que ama, né, Deise? Quando a gente se descobre, a gente se percebe, a gente se... Tudo que a Deise colocou aqui, tudo que a doutora Yara colocou e a Sabrina, muitas coisas foram direcionadas para as mulheres, né? Mas existem umas verdades que são universais. Que se a gente trazer para a vida, a gente com certeza é uma potência. A gente pode muito mais. Então, agradecer, porque você... Vou usar essa frase da doutora Yara. Você é uma potência. Então, a gente quer te agradecer, porque você está aqui, você faz também esse podcast acontecer. E a gente quer te desejar muita saúde, né? Muitas boas relações, que você mantenha boas conexões, que você cresça, prospere, que você viva, mas não viva pouco não, viva muito, viva bastante. A gente quer que você tenha boas relações, mas mais que isso, a gente quer que você tenha relações saudáveis, porque relacionamentos, né, relações saudáveis sempre geram melhores resultados. Até a próxima. Tchau, tchau.